programa anterior, uma história de partidas e chegadas. Os primeiros contatos de japoneses, italianos, alemães, suíços e libaneses com a terra paulista. Então, a minha chegada no Brasil realmente foi um sofrimento muito grande. Eu passei por muito sacrifício, que talvez, muitas vezes, deixei de jantar por falta de verba, porque não tinha para me jantar. E vivia-se, no começo da minha vida, de pegar pano de uns patrícios para mim, sair, mascatear nessa cidade aí próxima de Frutal, né? E que eu trabalhei, portanto, 3 anos carregando 2 malas e mascateando, até conseguir um pequeno capital para mim montar uma lojinha. Com a companhia da minha esposa, que nós casamos, ela tinha 17, eu tinha 21 anos, né? E trabalhamos bastante juntos, continuamos trabalhando até a data de hoje, sem nenhum descanso, muito menos tirar uma férias nesses 40 anos de casamento. Hoje você não pode falar uma cidade, nem que seja grande ou pequena, no Brasil, você não vai encontrar descendente ou libanês original nessa terra que é o Brasil. Hoje no Líbano parece que tem 5 milhões de habitantes. No Brasil parece que tem 12 ou 13 milhões de descendentes de libaneses. Você sabe que por aqui, assim, quase é um sistema só, tudo italiano, né? Não sei por quê. Ele veio, você sabe, veio um parente, veio um conhecido, veio um compadre, um puxava outro, achou que o lugar aqui era bom, e é mesmo, não é ruim. E assim foi se criando, porque aqui dizer família brasileira mesmo é difícil. No começo era tudo alemão, eles só falavam a língua original, né? E depois, com a guerra de 45, então isso foi proibido. Eles falavam alemão aqui no país. Esse ensino da língua alemã aconteceu até 1939, quando, dada a Segunda Guerra Mundial, quem falasse alemão era alemão. E quem era alemão era nazista. Até tem uma passagem interessante, que estavam 2 suíços no trem, que aqui passava a estrada pela Sorocabana, fui conversando no trem em alemão. Aí veio o chefe do trem e falou assim, não pode, e não podia falar o alemão. Daí perguntaram, pode falar o inglês? Pode. E eles continuaram falando alemão, porque o cara não sabia o que era, qual a língua que eles estavam falando. Então, até confeitarias, padarias, casas particulares foram danificadas com pedradas, etc. E a nossa escola também aconteceu isso. Por isso que hoje a gente, como descendente de alemão, não sabe falar o alemão, porque justo naquela época a gente era jovem, era criança. Isso aí trouxe assim, essa dispersão, né, dos grupos, que eu acho que somente agora no final do século XX, né, no século passado, é que as pessoas começaram novamente a buscar a sua identidade, né? a sua origem. E isso aí não se deu apenas com os alemães, com os italianos também. Vem todo mundo. O brasileiro adora a festa italiana. Porque a tarantela e o samba, os dois pedem para você chacoalhar, né?
que aconteceu, então, depois dessa ideia de fazer a festa italiana de Jundiaí? Despertou em toda a população aquele espírito de italianidade que estava se desaparecendo. Porque no Sul, isso não aconteceu. Lá você vai para o Sul, Rio Grande do Sul, você ainda encontra lá muitas comunidades que ainda conversam em italiano, tem a Semana do Vêneto, né? Porque lá não sofreram muito a influência da migração interna brasileira. Aqui em São Paulo nós já sofremos. Muitos irmãos nordestinos vieram para cá, né? Então, a tradição italiana, ela estava desaparecendo. E tudo isso aí, os nossos jovens estavam ignorando, eles não sabiam a história das famílias deles. Porque como não havia aquele sentido de italianidade, ninguém procurava saber qual foi sua origem, onde nasceu seu avô, seu bisavô. Porque eu ainda falo do meu avô, mas os jovens de hoje já falam em bisavô. Então fica mais distante. E tudo isso, então, a festa veio resgatar. Veja bem, aqui a festa só fazia homenagem a prefeito, governador, bispo, cardeal e padre. E ninguém fazia festa para quem construiu a história disso. Então fazia festa à tradição, foi em 77. Nós vamos homenagear quem nunca foi lembrado, que é quem fez a nossa história. Então hoje ela se tornou um polo de atração dos descendentes e amigos. Então, hoje a Vécia é um polo cultural. O cônsul da Suíça, os últimos 4, eles disseram a mim pessoalmente, mas disseram para outras pessoas também, que não existe uma festa suíça, na Suíça, uma festa suíça como aqui. América, América, América. Muitos italianos, eles vinham de lá e eles falavam, pô, mas aqui ainda tem essas festas e tal, que os nossos avós faziam, eles contam. Os avós deles lá na Itália faziam, né? América, 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 un bel mazzolino di fior. Dentro do meu coral tem pessoas. Essas pessoas estão muito mais patriotas do que todos os suíços. Podem ver uma bandeira da Suíça, ou qualquer coisa da Suíça, um sino, uma vaca, uma coisa assim. Você pode ver lágrimas dessas pessoas. Nós temos um grave problema aqui no Brasil, que é o senso de pátria, né? Aqui no Brasil. Isso se deve também aos pais, né? Os pais estrangeiros, a forma como educam os filhos, né? Educam os filhos como se fossem alemães, se fossem italianos. Eu nunca permiti que isso ocorresse, entendeu? Porque com uma questão de integridade, para te dizer um exemplo, por exemplo, quando meus filhos eram pequenos, e eu assistia o jogo Itália e Brasil, então eles queriam torcer para a Itália, diziam, não, você é brasileiro, você deve torcer pelo Brasil, porque você é brasileiro, você tem que honrar a sua terra. Assim como eu honrei minha terra até hoje,
O meu pai era italiano, nunca ele quis fazer a naturalização, porque a Itália é a pátria dele. Mas ele sempre adorou muito o Brasil. Então, uma coisa que ele fazia, todos os filhos, antes de entrar na escola, já sabia cantar o hino nacional. Inteiro, todos, os 5, nós 5. Eu acho que até eu exagerei um pouco na dose, porque hoje mesmo eu tive uma prova disso, né? Quando terminou o jogo da Itália com o Brasil, no vôlei, eu recebi um telefonema do meu filho, né? Tirando sarro porque o Brasil tinha ganho, né? Daí eu acho que exagerei na dose, porque eu sou brasileiro até debaixo d'água agora. Exagerei na dose. A noção de pátria, de identidade cultural, nação, isso já está tudo meio já era, né? A primeira vez é como nós fizemos, a segunda vez é essa figura, tá? Primeira vez cada um com 5 anos, segunda, tá? 2 vezes cada. Primeira, vai pra frente. Back, Hoje você só dança rock, a cultura americana é tão hegemônica que ela invadiu o mundo. A minha geração, e menos a seguinte, que é a turma jovem, eles são mais de uma cultura brasileira, com matizes suíços, do que da música pop, etc. Agora a garotada aí, não sei o que vai acontecer. Se você perde a identidade cultural, você se perde, né? Porque o que nos faz ser o que somos, e a nossa identidade como pessoa, é a referência à cultura. Eu acho que vai acabar. A próxima geração, terceira geração, vai acabar com tudo isso. Hoje ainda a força dessa cultura são os mais velhos, não os jovens. Hoje em dia já não tem mais aquela comunhão como as pessoas, sabe? Antigamente era assim, alguém tivesse assim apertado com o serviço na roça, todo mundo se reunia e ajudar essa pessoa. Assim fazia com outras pessoas. Hoje não, hoje é cada um para si, sabe? Mudou bastante. Tinha tempo, porque a televisão não tomava tanto tempo. Hoje a televisão toma muito tempo. A turma fica na frente de novela, na frente de não sei o quê, e não se senta mais para ter um diálogo. Você vê, ninguém se visita mais. Ninguém, de noite, a gente saía passear na casa dos vizinhos, bater papo, tudo. Hoje não tem mais isso aqui. Porque você vai na casa dele, ele está assim, na frente da novela, na frente do repórter. Você fica que nem um bobo, então você não vai, você fica na sua casa também. A tecnologia está fazendo com que assim, o amor está esfriando entre as pessoas. Os alemães eram muito unidos, né, entre si. Eles cultivavam assim, a cultura e a união deles, não gostavam muito de misturar a raça. Hoje praticamente não existe mais isso. Né? Então, já... Por que você acha que não gostava de misturar? Eles tinham assim, não é bem um preconceito, é assim um sistema. O alemão é meio rígido assim no sistema dele. Fechado, né? Fechado. Até o cemitério, tinha um cemitério exclusivo para eles. Ali na frente você vê o cemitério, os alemãos. Não podia enterrar um preto, não. Inclusive tinha um bosque antigamente que era um lugar onde o povo se reunia para fazer baile, matinês ao domingo de tarde. E se vinha um escurinho, é a briga na certa. Era uma sociedade, né?
E daí, para ser sócio, tinha que ser uma pessoa muito idônea, uma pessoa muito de responsabilidade, e também pessoa de cor não era permitida. Agora, se uma das suas filhas quisesse casar comigo, como o senhor se sentiria? Olha, o que a gente vai falar, né? A gente fica sem resposta, né? Porque eu acredito que tudo é gente, tudo é ser humano, dependendo da pessoa, né? Tudo é válido. E a senhora, dona Zé, se sentiria como? Ah, também não tem porquê. Hoje, o que a gente vai falar? Tem gente da nossa nação, da nossa raça, como você disse, que não vale nada, né? Que a gente fala, né? E tem muitas pessoas de cor que, nossa, são tão honestas, tão trabalhadores, tão, né? Então, nessa parte, a gente não tem como dizer não tem que ser com esse, tem que ser com aquele, né? Ah, não ia impedir, não. Isso não tem preconceito, não. A maioria dos libaneses casa com brasileiros. Então, por aí que você vê que não tem a discriminação. Veja bem, a geração dos meus pais, toda, com raríssima exceção, casou entre suíços. A minha geração, pouquíssimos. Eu casei com filha de italiano. Eu até fui perguntado uma vez se dá certo o alemão casar com italiana. Eu falei que dá muito certo porque ela gosta de chucrute e eu gosto de macarronada. Eu acho que tinha preconceito com relação ao brasileiro, com relação ao escravo, de todas as formas, né? O que acontece? Em muitos lugares os imigrantes foram confundidos com escravos, porque eles eram tratados por quem? Provavelmente por aqueles capatazes das fazendas, essas pessoas estavam acostumadas a lidar com escravo e não com trabalhador livre. Isso deve ter ocorrido bastante, talvez até aqui mesmo deva ter ocorrido. O próprio alemão, ele tem um certo preconceito com relação ao brasileiro da época e ao negro. Pelo que o livro do Davatos relata, eles tinham um fascínio muito grande pela natureza brasileira, pela facilidade de obter alimentos, que era o extremo oposto do que estava acontecendo na Europa, né? E, ao mesmo tempo, eles se indignavam com a indolência dos brasileiros, que era como eles se referiam. Ele tem um trecho que ele fala que o brasileiro era capaz de passar 10 vezes por cima de um tronco na estrada e ninguém ser capaz de retirar o tronco. Esse tipo de comentário, que infelizmente a gente sabe que não é totalmente infundado, né? Mas eles tinham essa visão. Mesmo nas cartas que eles escreviam aqui, os primeiros colonos, fundadores do bairro dos Pires, em uma das cartas, uma senhora fala para o irmão que se ele que viesse casado ou escolhesse uma esposa no grupo, porque se casasse com uma brasileira, ele teria que contratar uma empregada para fazer os serviços e uma outra para vender o cachimbo, porque as mulheres brasileiras gostavam muito de fumar o cachimbo, né? Na época o pito. Caboclo, como diz outra, é meio leso, né? Assim, devagar, é próprio, acho, de país tropical, né? Porque você vê tanto que os italianos escolheram de São Paulo para baixo, né? Que é mais frio, você tem mais ânimo, mais vontade. É diferente. Eu tinha um tio, irmão do meu pai, que tinha uma firma em São Paulo que fazia estaqueamento, sabe? Fundações. E todos os empregados quase vinham da Bahia. E era um desastre, porque você tinha que ensinar tudo, e eles eram devagar, todo mundo tinha que dormir. O italiano não tinha disso, né? Levantava às 5 horas da manhã, dormia meia-noite, tinha que trabalhar. Se fosse por caboclo, acho que ainda era tudo mato. Isso é estrangeiro, quer ver? Não vou dizer só italiano, não. Italiano, português ou espanhol. Por exemplo, eu tenho 4 filhos. Os 4 filhos são brasileiros.
Mas junto aos 4 não chega perto de mim. Com a idade que eu tenho, 64 anos hoje, né? Se junta aos 4, para eles trabalhar junto comigo, qualquer serviço, eles não dão conta de me acompanhar. E são brasileiros. Por que será isso? Porque é cômodo para eles. Nasceram, nunca faltou comida, nunca faltou roupa, nunca faltou remédio, nunca faltou apoio. Agora, para mim, faltou tudo isso. Aonde que eu dou valor nas coisas hoje? Porque eu consegui as minhas coisas. Por quê? Por trabalho, sacrifício, insistindo, necessidade. Que eu senti frio, eu senti fome, eu senti humilhação, vamos dizer, né? Quantas vezes batia em alguma porta lá, que antes de bater a porta, eu não quero nada não. Me despachava quando eu era mascado, né? Então, acho que nós, os imigrantes, que temos mais êxito, porque nosso trabalho foi mais sacrifício. Não é que essas pessoas fossem vagabundas, né, como muita gente dizia, mas elas praticavam o ócio, que dentro daquela ordem era vista como um valor, não como um demérito. Então, na verdade, são dois mundos em choque, né? Os imigrantes que já chegam com assalariamento, que já chegam com a necessidade de trabalhar para ganhar a vida e para subir na sociedade, e aquelas outras camadas livres, tanto as ricas quanto as médias e mesmo as empobrecidas, para as quais o trabalho é um dado complicado. O trabalho no Brasil não dá status social, porque o país tinha a mentalidade escravocrata. Tanto que um escravo liberto, a primeira coisa que ele fazia era comprar outro escravo. Quer dizer, é uma contradição absurda, mas era assim que funcionava, né? Era uma espécie de rebaixamento social, fazer algum tipo de trabalho braçal. E isso tudo acaba influenciando culturalmente o funcionamento da economia, o funcionamento de tudo, né? Agora, veja, é importante saber que a gente é brasileiro. Então, a nossa cultura, ela padece a influência de italianos e tudo, né? Tem também até de suíço. Não, eu me sinto totalmente brasileiro, totalmente. 100% brasileiro. Só cara que é japonês. Olha, eu me considero italiano, porque eu sou encantado nas coisas italianas. Não, eu não desprezo o italiano, mas sou brasileiro, né? Onde é que eu estou vivendo? Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro com perfil de uma tradição italiana, que eu tento manter. O que eu te falei, a minha terra não esquece, mas eu sou muito mais hoje, 90% brasileiro e 10% libanês. Se nós somos descendentes japoneses, com certeza somos brasileiros, mas o sangue é japonês, então não pode cortar um ou outro, cortar a cultura brasileira ou cortar totalmente a japonesa. Tem um ponto que dá para misturar. Para organizações.